Salve, crap, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai, um podcast focado em Tailândia para que você possa saber mais sobre o país e também tirar dúvidas sobre planejamento de viagem e viajar da melhor forma. Venha assistir mais um episódio maravilhoso com a gente. Salve, crap, meu povo! Sawadika! Sejam bem-vindos a mais uma live tailandiando, uma live especial agora, a live dos milhões, não são milhões de pessoas, mas são 50 mil que a gente está comemorando, né? Muita gente, dá pra encher um estádio de pessoas que amam a Tailândia e ou querem viajar ou já viajaram, então é muito importante pra gente. Exato, então a gente tá esperando chegar mais uma galera aqui agora para trazer e responder algumas das perguntas que vocês têm sobre esse país maravilhoso que a gente tem a oportunidade de chamar de casa. Sejam muito bem-vindos mesmo. Exato, a gente agradece muito a todos vocês que estão por aqui. Geralmente aqui eu faço as lives por aqui, né? E a Vitória tá agora vindo também fazer algumas lives com a gente. O Bruno não vai aguentar fazer 70 lives no ano inteiro, então eu vou ter que fazer algumas pra ajudar vocês também. Exato, o combinado é 50, tá? Ela que tá falando que é 70. Ah, é verdade. Mas a gente faz. A gente já fez algumas lives esse ano, a gente sempre tem feito muitas lives por aqui. Então, acho que a gente pode inverter a ordem aqui. Eu tinha anotado uma, mas depois apareceu uma agora no finalzinho, da Ana Luísa. Ela colocou aqui perguntando quantos dias em cada lugar. Acho que isso é ótimo pra gente poder começar a falar sobre Tailândia, poder começar a dar dicas sobre o país em si e realmente poder trazer pra vocês o máximo de informação. Então, quando a gente fala em relação aí quantos dias em cada lugar, depende muito de quanto tempo você tem de viagem num geral, assim, né? Acho que quando a gente fala isso, vai depender do seu roteiro, de quanto tempo você tem de viagem. A gente, por exemplo, a primeira vez que a gente viajou, a gente tinha bastante tempo, então a gente escolheu ficar quase um mês em cada lugar. A gente ficou um mês em Bangkok, depois um mês em Chiang Mai, depois um mês em Phuket. Então, depende muito do tempo que vocês têm, né? Se vocês têm 6 meses de viagem, dá pra ficar um pouco mais. Se vocês têm 15 dias, tem que otimizar um pouquinho e tem que escolher melhores destinos também, né? Quantos dias ficar em cada lugar. Então, isso é bastante importante. Exato. E aí, assim, se você tá escolhendo um roteiro mais turístico, vamos dizer assim, um roteiro mais geral, principal, você vai visitar e você vai colocar entre 4 e 5 lugares, 4 e 5 cidades no seu roteiro. E isso daria um roteiro aí bom de 15 a 20 dias, mais ou menos, né? Pra você poder visitar esses lugares. E aí a gente recomenda que você fique em cada um desses lugares de 3 a 4 dias, pelo menos, que é um tempo... 2 noites, né? 2, 3 noites, vamos dizer assim. E isso seria um tempo bom para você poder visitar os principais lugares, os lugares mais turísticos e fazer os principais passeios também. Esse seria um tempo, digamos que, ok para quem tem tempo de viajar para Tailândia. Eu sei que muita gente, quando viaja para Tailândia e fala, eu tenho 20 dias, então não vou ficar só na Tailândia, eu vou visitar o Laos, o Vietnã, o Camboja, o Mianmar, a Malásia. Só que a gente sabe uma passadinha em Dubai, no meio do caminho. Exato, só que a gente sabe que quando você faz isso, você acaba também não visitando de uma forma muito boa os outros lugares, principalmente porque esses outros países também são países relativamente grandes e com muita coisa para ver. Com exceção do Camboja, que às vezes as pessoas vão mais para Siem Reap, ou de repente, por exemplo, a Malásia, que é grande, é muito legal, mas as pessoas vão mais para Kuala Lumpur ou para... Até Singapura, né? Você consegue visitar em poucos dias e combinar com a Tailândia de uma maneira tranquila, né? Exato, mas aí a gente sempre recomenda que se você tem esses 20 dias e vai fazer uma viagem assim, que você de repente tente focar na Tailândia, né? Aqui a gente tenta realmente trazer sempre o foco em termos de Tailândia para você poder ter o maior proveito possível. A gente sabe que as pessoas falam, mas é uma viagem longa, eu não vou voltar para a Ásia. Mas você vai ter a oportunidade de voltar para a Ásia. Eu sei que é uma viagem longa, mas depois que você chega e visita a primeira vez a Tailândia, que é a porta de entrada para a Ásia, vamos dizer assim, para o Sudeste Asiático, você quer voltar sempre. Você vai esquecer Europa, Estados Unidos, você vai querer sempre visitar lugares como a Tailândia. E uma coisa importante de saber, né, porque assim, a Tailândia é um país muito interessante de visitar. Tem muita coisa de cultura, a comida é maravilhosa. Então é muito interessante você deixar
tempo pra você fazer coisas que você não tá planejando. E aí depois você provavelmente você vai gostar tanto da Tailândia que você vai querer voltar pros outros países, vai ficar viciado na Ásia, como o Bruno falou. Então é legal você começar com a Tailândia, que é um país bem mais fácil de visitar, bem mais turístico, tem mais estrutura se comparado a outros países do Sudeste Asiático, principalmente. Então a Tailândia é uma porta de entrada muito boa. E a gente recomenda vocês fazerem com calma. O que a gente sempre fala, né? Obviamente tem pessoas que têm pouco tempo e querem fazer tudo em pouco tempo. E a gente entende muito isso, a gente quer economizar, a gente quer fazer as coisas no meio-dia pra você conseguir fazer o máximo possível. Mas aí, chega no final da viagem, você tá acabado, você não tá vendo as coisas de verdade. Você tá simplesmente indo porque você já pagou, ou indo porque você simplesmente precisa ver aquilo porque era o que você precisava ver de qualquer jeito. Então uma coisa que a gente recomenda de verdade, principalmente para as pessoas que vão pro começo, a primeira vez que vai pra Ásia, vai com calma, vai devagarzinho, principalmente assim, o primeiro dia, tenta não marcar nada no seu dia de chegada, são quase 24 horas de voo, você vai chegar acabado, vai ter jet lag, muita coisa acontecendo, só de você chegar, mesmo você reservando o translado com a Tailandiando, só de você sair do aeroporto, você vai ver tanta coisa diferente. Aí você vai 1 hora do seu aeroporto até o hotel, você vai ver tanta coisa diferente, é tanta informação que você tem que descansar de tudo aquilo e você tem que se recuperar da viagem para depois conseguir aproveitar. Então a gente sempre recomenda vocês pensarem, respondendo a pergunta agora de novo, né? Quantos dias ficar em cada lugar? A gente sempre recomenda vocês pensarem, obviamente, na quantidade de dias que vocês têm. E sempre, sempre, sempre a gente deixa o primeiro dia livre e o último dia seria muito bom deixar livre para ter certeza absoluta que você vai acordar, vai ter certeza que vai estar tudo bem, olha as coisas, vai pro aeroporto e vai embora. Curta o hotel, curta as últimas horas no país. Então isso é uma coisa bastante importante pra vocês pensarem, porque vocês estão de férias, né? Então é óbvio que você tá de férias, você quer aproveitar tudo no mundo e a gente quer ajudar vocês a aproveitar o máximo possível e imaginável. Mas a gente também quer que vocês aproveitem, então não adianta vocês irem nos passeios e simplesmente não aproveitarem porque estão cansados. E às vezes vocês querem não fazer nada, né? Tipo, você tá de férias, você quer ir na praia paradisíaca da Tailândia, você quer tirar milhões de fotos, mas você também quer parar, observar ou só dormir na praia, que é uma delícia você fazer. Então pensem nesses momentos também durante a sua viagem, que é uma coisa bastante importante e a gente preza bastante quando as pessoas perguntam pra gente sobre isso, a gente sempre coloca essa parte de descanso também. Exato, e aí só pra concluir essa parte do quantos dias em cada lugar, né, como a gente falou aqui, a gente indica de 3 a 4 dias em cada lugar, só que obviamente se você tem uma viagem que você vem pra Tailândia com mais tempo, vale a pena, por exemplo, você ficar mais dias em Bangkok. Bangkok é uma cidade maravilhosa, que você tem muita coisa para fazer. Tem uma outra live no nosso canal do YouTube que você pode assistir, que fala também sobre cada uma das cidades. Isso é muito interessante para você saber o que fazer em cada um desses lugares. No nosso blog também, tailandiando.com/blog, tem também algumas dicas do que fazer em Bangkok, das coisas para ver. Então assim, vale a pena você pensar em colocar mais de 4 dias, né, em cada um desses lugares, caso você tenha, por exemplo, em Phi Phi tem gente que de repente colocou 3 dias, mas tem outras pessoas que colocam 6 dias. E muita gente pergunta, é muito? Depende. Se você tem muito tempo no seu roteiro, vale a pena ficar assim 5, 6 dias nesses lugares, porque você pode descansar, você pode realmente visitar as coisas de uma forma mais relaxada, você pode passar um dia inteiro, como a Vitória falou, descansando. Então pensa bastante nessa parte de ajustar com o tempo que você tem. E óbvio, se você quiser colocar um outro país, fica a seu critério. A gente sempre recomenda que você faça uma viagem mais relaxada para você poder realmente absorver o que a Tailândia, o que a Tailândia tem para oferecer, e a Tailandiando também. Então é isso. Eu vou fechar essa pergunta agora e eu vou ler alguns dos comentários aqui. Então sempre que a gente fechar uma pergunta, a gente lê alguns dos comentários para poder dar uma moral para vocês também aqui. E gente, só para vocês saberem, eu geralmente não faço muita
live, né? E eu tô adorando que eu tô vendo vocês mandando um monte de coraçãozinho. E isso é muito importante, porque a gente tá respondendo aqui, tá vendo que vocês estão mandando coraçãozinho, e aí a gente vê que vocês estão prestando atenção. Então, Exato. quando a gente responder alguma das perguntas de vocês, ou quando for alguma coisa útil, mandem coraçãozinho, por favor. Exato. O da Luá mandou assim: vou passar 2 meses na Tailândia e vou falar com vocês. Primeiro mês vou estar em Bangkok como base. É legal, isso é interessante. Você vai passar 2 meses, você usa Bangkok como base e vai visitando as coisas em volta. E aí você consegue pesquisar para descobrir o que você quer visitar além dos templos, além dos mercados, além de Ayutthaya. Ah, eu vou visitar Pradeng, que é um parque muito legal. Ah, não, eu vou visitar, vou fazer um bate-volta para Lopburi, que é a cidade dos macacos. Eu vou visitar. Mas tem muita coisa para visitar quando você usa como base. Tem cachoeira em volta de Bangkok, tem muita coisa interessante pra fazer, que não é só os templos. A gente passou nosso primeiro mês na Ásia em Bangkok, e a gente ficou 1 mês, a gente saía todo dia, visitava todo dia, e ainda assim a gente voltou diversas vezes pra Bangkok e ainda falta coisa, porque Bangkok é uma cidade muito assim, é tipo São Paulo, uma capital muito gigante, então tem muita coisa pra fazer e muita coisa nova, né? Cada dia vai surgindo um café legal, um museu legal, uma exposição legal. Então é muito interessante vocês procurarem não só as coisas a fazer, as mais principais, as mais importantes, mas também coisas que vão acontecer durante o período que você vai estar na Tailândia. Talvez, acho que uns 20 dias atrás, tava acontecendo o show do Coldplay na Tailândia. Então, às vezes, meu Deus, você ama de paixão, não conseguiu ir no Brasil e você pode ir na Tailândia no show do Coldplay. Então, pense também nessas situações, nessas datas comemorativas que você pode aproveitar. Exato. Já que a gente tá falando de Bangkok, o Renan perguntou: quanto tempo passar em Bangkok? Fui indicado e me disseram muito bem de vocês. Capcom Cap. A gente agradece muito a todos os amigos que indicam pros amigos a tailandiano, porque isso é uma das formas que a gente realmente sempre tem pessoas fazendo muitos passeios com a gente porque vem através de amigos. Então é muito legal quando vocês indicam, nossos ex-clientes também, né? Pessoas que fizeram passeios com a gente tem pessoas que fizeram passeio com a gente em 2017, voltaram em 2019 e agora estão voltando de novo, e pessoas que fizeram passeio com a gente em 2017 e agora os amigos estão voltando pra visitar a gente. Exato, então... exato. Mas agora falando sobre o Renan aqui, quanto tempo passar em Bangkok? Cara, como a gente já falou aqui, né? Depende muito do que você quer ver. Como a pessoa de cima falou, visitar Bangkok, ele vai ficar 1 mês. Então, assim, você usa como base, depende muito de quanto tempo você tem. A gente sempre indica 3 a 4 dias em Bangkok, porque aí você consegue visitar de uma forma tranquila, você não fica fazendo passeios durante o dia inteiro, porque os passeios, principalmente os passeios que a gente oferece, eles são passeios que acontecem de meio-dia, né? Que é pela manhã. Então, aí umas 1 da tarde, 2 da tarde, você já acabou o passeio, então você já tá realmente um pouco mais tranquilo em relação a isso. Depende, obviamente, do passeio, mas é muito mais tranquilo para você poder aproveitar também a parte da tarde, ir num shopping, fazer de repente um passeio de tuk-tuk. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tem uma pergunta sobre isso também. E uma coisa bastante importante de Bangkok também é que tem muito trânsito, tá? Então, às vezes você pensa numa programação e você não consegue concluir tudo isso porque tem o deslocamento de um lugar para o outro. Então, pense nisso com meio-dia de passeio, por exemplo, e um outro meio-dia livre para fazer uma outra coisa que você gostaria. Legal. E aí uma outra... Bom, a gente já tá falando de Bangkok, eu já até puxei outra pergunta que eu tinha de Bangkok aqui, mas essa pergunta do Renan é muito boa. Criança é indicado... Você tá fazendo do comentário. Depois as pessoas vão fazer no comentário? Exato, mas essa pergunta foi muito boa e a gente tá falando sobre Bangkok. Então a gente vai manter ela falando aqui, mas é interessante que ele perguntou: criança é indicado a viagem para Bangkok? Cara, sim, depende muito do que você vai fazer, tá? Bangkok, principalmente agora que a gente tá chegando, por exemplo, em fevereiro, março e abril e maio, começa a ficar bem quente. Então, assim... bem quente, muito quente. Exato. Então, se você tá planejando, por exemplo, a visitar templos, visitar Ayutthaya, que são lugares que tem partes a céu aberto, que você visita ruínas e tal, pode ser que
cansativo para a criança, tá? Tem muita criança e depende muito da idade que a criança tem também. Por quê? Tem diversas coisas que você pode fazer e crianças não vão gostar. Então, às vezes, tem crianças que estão no passeio e falam, mãe, a gente pode voltar pro hotel para ir pra piscina? Ou, não queria mais ver isso. Então, assim, tem que saber muito como que é cada criança. A gente indica muito que as crianças visitem Bangkok, sim, porque eu acho que é uma cidade com bastante coisa. Se, de repente, a criança está um pouco assim, tem shopping para você visitar com partes de brinquedos para as crianças também. Tem lugares, tem muitos parques muito interessantes. Exato. Tipo Lumpini, por exemplo. Lumpini é um parque com um lago ali legal que dá para visitar. Tem também uma parte que a gente chama de pedalinho. Não sei como vocês chamam nas cidades de vocês, mas nós somos de São Paulo. Em São Paulo a gente chama de pedalinho, né? Aquele que você vai pedalando no lago. Tem isso também. Então tem diversas coisas que você pode fazer para visitar Bangkok com criança. Obviamente, a gente pode depois trazer mais dicas para vocês aqui em relação a isso, mas sim, vale a pena você visitar Bangkok com criança, sabendo dessa questão de não visitar, de repente, templos demais, não colocar muitos passeios seguidos, porque também alguns passeios saem cedo, e às vezes a criança pode acabar se cansando, então pensa bastante nisso. E na época também, março e abril são meses quentes e isso pode acabar deixando um pouco mais cansativo para a criança também. Eu recomendaria muito, muito, muito você fazer pelo menos o passeio de mercados em Bangkok, porque é um passeio super interessante, mais interativo, sabe? Não é tanto de história assim. Aí a criança vai no mercado de trem, que não é só o trem passando, tem muita coisa acontecendo em volta. Aí tem o trem passando, que é uma super aventura, e depois vai no mercado flutuante, que é muito, muito, muito interativo, muito legal. A criança vai sentar no barco e vai olhar em volta, tem muita coisa acontecendo. Obviamente, se é um bebê, se é uma criança muito pequena, talvez não seja indicado, mas uma criança com 5, 6 anos é muito, muito interessante mesmo. Exato. E é legal vocês também deixarem tempo para as crianças interagirem com as crianças tailandesas, né? A gente conhece crianças que não falavam nada de inglês e aí começa a falar, sabe? Tipo, a criança fala português, a outra criança fala tailandês e as crianças se entendem. E as crianças tailandesas, elas são muito diferentes das crianças ocidentais, né? Elas dividem muito os brinquedos, elas são muito amorosas, então é muito interessante deixar tempo também para essas interações. Exato, tem que observar, como a Vitória falou, a gente já comentou aqui a idade das crianças. A Tailândia, num geral, não só Bangkok, acho que Bangkok oferece muito, mas a Tailândia, num geral, oferece uma experiência muito diferente para as crianças. Então, a gente realmente recomenda muito que vocês façam essa viagem com uma criança, porque muda muito a visão da criança sobre muita coisa e sobre o mundo, principalmente o mundo oriental, que é muito diferente. Agora a gente vai por uma pergunta que a gente já tinha aqui antes, que é sobre Bangkok, que estava um pouco mais pra frente, mas como a gente trouxe para Bangkok essa parte da live, eu vou já fazer essa pergunta aqui, que é do Dias Bruno: dicas de passeios para a capital Bangkok. A gente já falou algumas dicas de passeios aqui, né? Mas é interessante a gente poder trazer também para vocês agora uma coisa mais focada nos passeios em si. Então, como vocês sabem, a Tailandiando oferece passeios de diversas formas em Bangkok, né? Bangkok é uma das principais cidades em que a gente oferece passeios, e em Bangkok nós temos a felicidade de ter guias que falam, de guias tailandeses que falam português. Isso é uma coisa muito rara, e a Tailandiando tem realmente o privilégio de poder contar com esses guias, levando vocês para diversos passeios. Um deles é o nosso famosíssimo Mário, né? Tem até um post dele no nosso site, depois vocês podem olhar, ver as fotos, mas sempre ele aparece aqui nos nossos stories. Quem já viu o Mário, manda um foguinho aqui pra gente saber quem já viu o Mário dentro dos nossos stories por aqui. Ou ao vivo também, né? Exato, quem já fez passeio com o Mário também, comenta aí. Mas é muito interessante vocês saberem disso, tá? Então foguinho aí. Exato. Então é muito interessante vocês saberem disso, porque nós temos passeios de diferentes formas. Então, passeios com guias em português e passeios também com guia em inglês para pessoas que de repente preferem fazer de forma mais econômica, ou em passeios onde não tem a disponibilidade de guias em português. Os principais passeios que a gente oferece em Bangkok, você quer falar o primeiro aí?
Eu posso falar. A gente geralmente faz numa ordem pra você ir entendendo um pouco da Tailândia aos poucos, né? Então, se você conseguir fazer nessa ordem, a gente recomenda bastante. Tem o passeio de templos de Bangkok, que ele é super interessante porque ele vai mostrar um pouco sobre a história da Tailândia em si, você vai entender um pouco sobre o país em si. Aí depois tem o passeio de mercados, que é um passeio mais inusitado, mais diferente, que ele é muito, muito interessante mesmo. E aí, como um extra, nós temos o passeio de Ayutthaya. E a gente fala como um extra porque é realmente um passeio diferenciado, não é pra qualquer um. O passeio de Ayutthaya, ele é muito, muito, muito focado na história da Tailândia em si. Você vai visitar ruínas que são super fotogênicas, são maravilhosas, mas é um passeio bastante focado para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre a Tailândia. Só para vocês saberem, a Ayutthaya é a antiga capital da Tailândia, tá? É a segunda capital, então assim, realmente, como a Vitória tá falando, tem muita história de guerra, história dos templos, então é uma coisa que para você considerar se é o seu tipo de viagem ou não. A gente sempre fala aqui para você não colocar no seu roteiro passeios somente porque você viu alguém fazendo ou porque você viu que, isso aqui é imperdível. Calma, será que eu vou gostar disso que alguém tá falando que é imperdível? Isso vale a pena vocês prestarem atenção, realmente, por isso que a gente traz o máximo de sinceridade pra vocês aqui. E aí, vocês pensando, né? Nós temos os nossos 3 passeios principais, que é templos, mercados e Ayutthaya. E aí, esses passeios a gente recomenda vocês fazerem durante a manhã, né? Então a gente sai bem cedinho e aí no meio da tarde vocês já estão livres pra fazer outras coisas ou pra aproveitar, pra fazer compras e tudo mais. Se vocês quiserem, nós também temos passeios durante a tarde ou durante a noite. Então, existe, por exemplo, um passeio dos canais de Bangkok, que é super, super, super interessante. É um passeio de 2 horas, bem tranquilo, que você vai visitando os canais, que você vai passando, assim, em casas e lugares. E você também visita um templo muito famoso, que é o Wat Phak Nam, que ele é um Buda gigantesco, maravilhoso, que eu tenho certeza absoluta que vocês já viram uma foto desse Buda. O Wat Phak Nam é legal porque ele terminou, a construção dele terminou em 2019 ou 2020? Na verdade foi 2021, durante a pandemia, terminaram de construir o Buda grande, né? O Wat Phak Nam ele já existia, significa templo em frente à água, mas o Buda gigante, ele é recente, então assim, é muito bonito, é um passeio muito gostoso e também é uma coisa cultural, porque você pode ver as pessoas ali, você pode observar os tailandeses tomando banho no rio, o pessoal pescando, lavando roupa. As casas deles no rio, assim, é muito interessante mesmo. As crianças voltando da escola, as escolas são na beira do rio. Então, assim, o rio Chao Phraya é o rio mais famoso e o principal rio da Tailândia. E isso é interessante de você saber, porque eles vivem muito desse rio em Bangkok. Então, vale muito a pena fazer esse passeio com esse sentido, de ver a vida local, de ver realmente como funciona. E, obviamente, a cereja do bolo é o templo onde está o Buda gigante, que você consegue visitar e é maravilhoso poder visitar. Tem outros passeios também que a gente faz que são extras, né? Exato, nós temos também um passeio de tuk-tuk, nós temos a versão em inglês e a versão com guia falando português, que você vai visitar algumas comidas, então se você é fresco como eu, você não vai visitar, não vai andar na rua e vai pegar uma comida do nada, então você pode ir com um guia tailandês que vai lá, fala, olha, isso é seguro, e aí você vai lá e você experimenta. Isso é uma coisa muito diferente, muito legal. A gente já fez esse passeio em vários lugares do mundo, a gente já fez no Vietnã, já fez na Europa, em vários lugares. A gente sempre tenta fazer esse passeio porque a gente entende que a história do país é muito ligada à comida. E às vezes você tem medo de comer ou você nem imagina, você procura na internet e tem pad thai, 3 comidas mais famosas, e aí você vai num passeio gastronômico e você come comidas que você provavelmente não comeria. Exato. E além de visitar Chinatown, que é super incrível, então é um passeio super legal que a gente recomenda. É interessante notar que existem 2 formas diferentes desse passeio, tá? O passeio em inglês, ele é mais focado realmente para uma parte gastronômica. É um passeio que visita barraquinhas que ganharam estrela Michelin. É um passeio maravilhoso, que a comida é muito boa e não é apimentada como você
ouve falar que a comida asiática é. Então vale a pena fazer. Se você não quiser, né? Se você quiser, pode ser. Exato. Então é um passeio que ele é muito, muito legal, vale muito a pena visitar. Também passa por Chinatown, também passa por diversos lugares diferentes que você vai visitar e vai realmente poder apreciar a comida. Mas ele é um passeio focado realmente nessa parte gastronômica em inglês. Também tem a parte de tuk-tuk, também tem toda a parte de ver alguns dos templos à noite. Aí você tem também a parte do passeio que é feito em português. Ele é um passeio que ele é um pouco mais focado na parte do tuk-tuk em si, que também envolve a parte de ter ali degustação de alguns pratos tailandeses que são indicados pelo nosso guia em português. Então, obviamente, ele vai levar, se vocês quiserem, para provar essa parte turística do escorpião, dos insetos e tudo mais. O foco em si é em comidas tailandesas para vocês realmente poderem começar já a viagem pela Tailândia de uma forma muito gostosa e também pelo paladar, né? Que é uma coisa muito interessante e muito rica da Tailândia. E aí, pra finalizar, a dica dos passeios na capital de Bangkok. Na capital da Tailândia, Bangkok. Na capital de... nós temos, então, a gente já falou os passeios de manhã, a gente falou os passeios da tarde e agora a gente tem os passeios da noite. Tem um cruzeiro noturno que visita, assim, que vai passando pelo Rio Chao Phraya durante a noite, que vê os templos de longe, né? Porque você tá no meio do cruzeiro, você vai vendo a cidade toda à noite e a cidade é super iluminada, é maravilhosa. E a comida também é muito gostosa, tem apresentações musicais, é ser realmente muito diferente e é uma coisa mais romanticazinha, assim, sabe? Tipo, uma coisa mais diferente pra você fazer. Aí você pode se vestir melhor, você pode ir pro cruzeiro ou não, se você não quiser também, tem pessoas de todos os estilos. Só uma coisinha em relação à parte do cruzeiro, é que existem dois tipos diferentes de cruzeiros, né? Que é o cruzeiro econômico e o cruzeiro um pouco mais premium, vamos dizer assim. Então vocês, na hora de reservar, tem que saber disso também, porque às vezes as pessoas falam, mas eu achei mais barato em tal lugar. Esse provavelmente é o cruzeiro econômico, então tem que saber qual é o cruzeiro que você está reservando, mas são sim cruzeiros que valem muito a pena visitar por toda a experiência que tem noturna em Bangkok. E não é só isso, né, gente? A gente já foi no cruzeiro milhões de vezes, a gente já levou centenas de pessoas, então se a gente pode escolher, a gente escolhe uma mesa maravilhosa pra você. A gente escolhe o cruzeiro que a gente já foi milhões de vezes e a gente recomenda. Então não é qualquer um, a gente realmente faz tudo que a gente oferece e a gente realmente sabe, a gente fala, quero reservar esse cruzeiro nessa mesa específica. Se você reservar com antecedência, se você fazer o pagamento com antecedência, a gente consegue tratar você de uma maneira super diferenciada. Isso é uma das coisas que as pessoas mais falam pra gente. Gente, como assim? Eu fiquei na mesa mais top de todo o cruzeiro. Tinha mais de 100 pessoas no cruzeiro e eu fiquei no lugar mais lindo. Sim, a gente já testou. A gente não quer que você fique na mesa do lado do banheiro, na mesa que vai ficar todo mundo indo do seu lado para tirar foto na frente do celular e você tá comendo ali. Então a gente entende isso. Se você reserva com antecedência, a gente consegue te oferecer um serviço diferenciado. Exato. E é claro que obviamente isso não é garantido, porque são fases e fases, né? A alta temporada às vezes tem número de pessoas muito grande que mesmo com antecedência já tá reservado. Por exemplo, o dia 14 de fevereiro agora a gente não conseguiu reservar o cruzeiro com muito tempo antes, porque o dia 14 de fevereiro eles fizeram um jantar, que 14 de fevereiro é Valentine's Day, né? Que é o Dia dos Namorados Internacional. Então, assim, tem dias que não dá pra reservar mesmo. Tem mais coisas pra fazer à noite em Bangkok, né? Então, a segunda coisa... Então, eu falei uma coisa romanticazinha, né? Uma coisa legal pra você fazer. Obviamente, você não precisa ir com um casal. Mas também tem um passeio que você pode ir, que é muito legal, que é o show de Muay Thai, né? É uma luta de Muay Thai que você vai assistir. Então, pra quem não sabe, Muay Thai é o esporte nacional que você vai simplesmente assistir, entrar num estádio e ver os tailandeses lutando ali. E não só os tailandeses lutando, mas também tem muitos locais ali. E os tailandeses mesmo, eles vão durante a semana pra assistir e eles apostam, eles gritam, eles fazem dancinha, Nossa, é muito legal mesmo. Então, se você quer uma experiência diferenciada, não tão turística assim como o cruzeiro, por exemplo, você pode ir comprar o ingresso da luta de Muay Thai, que é muito, muito, muito interessante mesmo. Exato. Uma dica aqui pra quem quer fazer o Muay Thai, e isso a gente sempre dá, porque, assim, gente, óbvio que pra nós é muito interessante quando vocês fecham os passeios, mas não é só sobre
sobre isso a gente tá aqui para dar dicas, né? E uma dica que eu dou muito sempre, que eu gosto muito, é de que se você estiver em Bangkok no domingo, você pode tentar ver se tá funcionando o Muay Thai no Channel 7 Stadium. Canal 7. Canal 7, exato. Que é um Muay Thai, é uma luta de Muay Thai gratuita, você não precisa pagar, só que ele acontece somente aos domingos. Domingo à tarde, assim, meio-dia mais ou menos. Exato, meio-dia, 1 da tarde. E é como se fosse a Globo, por exemplo, o Domingão do Faustão no futebol. Exato, é como se fosse a do Globo, por exemplo, no futebol de domingo, que você consegue assistir uma luta de Muay Thai de graça, e é muito legal porque é muito local também. Você vê ali os tailandeses apostando 1.000, 2.000, 100 baht e aquela gritaria. Então é muito legal. Se você não estiver no domingo em Bangkok, você pode visitar esse Muay Thai, que ele é o mais famoso, né, que ele é pago e tudo mais, que também são experiências maravilhosas de serem feitas em Bangkok. Agora é uma coisa adicional, já que o Bruno, a gente finalizou com essa parte do ingresso de Muay Thai e no domingo. Vocês perguntaram então quantos dias ficar em cada cidade, quantos dias ficar mais ou menos em Bangkok e quais são os passeios principais, e foi isso que a gente respondeu. Aí agora uma coisa muito importante para saber, que muita gente pergunta pra gente, é se existe um dia específico que você deveria estar em Bangkok. E se você puder escolher, se você ainda estiver comprando sua passagem ou se você ainda estiver montando o seu roteiro, uma coisa muito legal de pensar é estar em Bangkok durante o fim de semana. O fim de semana de Bangkok pega fogo, tem milhões de feiras acontecendo, com muitas atividades. Tem o Channel 7 que acontece no domingo, tem a feira do Chatuchak, que é muito interessante. Que é o maior mercado a céu aberto da Ásia, então assim, é absurdo o Chatuchak. Exato, né? Então se você puder planejar a sua viagem pra chegar em Bangkok ou ir embora de Bangkok e visitar Bangkok durante o fim de semana, faça isso, porque assim, de verdade, das outras cidades, claro, Chiang Mai também tem alguns dias específicos que é muito interessante você estar em Chiang Mai. Agora, nas cidades de praia, todos os dias é praticamente a mesma coisa, porque o que acontece é que os locais, os tailandeses, eles não visitam o próprio país, geralmente. Então, o que acontece é que é turismo todos os dias nas praias, né? Então, todos os dias pode estar cheio, pode não estar cheio, e não tem muita mudança durante os passeios das ilhas, por exemplo. Agora, em Chiang Mai e em Bangkok, tem dias muito específicos que seria muito legal vocês visitarem. A gente diria principalmente Bangkok no fim de semana, e em Chiang Mai também no fim de semana, mas tipo, em Chiang Mai também tem algumas noites que são bastante interessantes, mas é praticamente sempre no Saturday Night Market ou no Weekend Night Market. Então, mas também tem outros noites muito importantes. Então, se vocês conseguirem planejar Bangkok no fim de semana, agradeçam a gente depois, que a gente tem certeza que vocês vão amar de paixão. Exato, vamos lá. Vou colocar aqui só uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, até porque foi uma pergunta. Vou até ler alguns dos comentários aqui, né, que a gente já acabou essa de Bangkok agora. Teria mais coisas de Bangkok pra falar, mas a gente pode adiantar um pouco essa parte também. A Samila colocou aqui, quero ir no Festival das Lanternas. E mandou um coraçãozinho. Legal. Gente, só pra vocês saberem, a próxima live, na semana que vem, a gente vai marcar o dia e horário, provavelmente vai ser no próximo domingo também, vai ser sobre o Festival das Lanternas. Como vocês sabem, nós oferecemos os ingressos do Festival das Lanternas, que neste ano, 2024, vai acontecer entre os dias 15 e 16 de novembro. Então a próxima live será sobre o Festival das Lanternas, para poder trazer mais informações para vocês, para poder realmente trazer tudo que a gente sabe sobre essa que é uma festa maravilhosa, que é um festival maravilhoso, uma celebração incrível, que a gente tem o maior orgulho de poder oferecer para vocês, tá? Então deixem aqui, comentem aí se algum de vocês estiver vindo pro Festival das Lanternas. Estive 30 dias no final do ano, amei e já quero ir de novo. A Tailândia é viciante, e a Ásia, na verdade, né? Depois que você viaja pra Tailândia uma vez, quando você sai, você já tá planejando a sua próxima viagem, aí você tá, na próxima viagem, você tá planejando a próxima já. Legal. Então, tenham certeza disso. Boa. Agora a gente vai trazer um pouquinho aqui pro clima, daqui a pouco a gente vê de novo os comentários de vocês. A gente vai trazer um pouquinho pro clima para continuar com as perguntas que a gente já tinha colocado das
pessoas que deixaram lá na caixinha, tá? A primeira pergunta é em relação aqui da Luísa Dória. Ela perguntou em relação ao mês de maio na Tailândia. Como que é o mês de maio na Tailândia? Galera, vamos lá. O mês de maio na Tailândia é um mês que ele tá iniciando a transição da temporada boa, vamos dizer assim, para as monções, né? Então ainda é possível visitar o mês de maio, é um mês que você consegue sim aproveitar, mas tem que saber que é o início dessa parte das monções, né? Quando você já começa a ver alguns indícios de chuva. E quando a gente fala monções nesse período, início de maio, a gente está falando da parte oeste do país, né? Que é o Mar de Andaman, junto à parte de Bangkok e também o norte da Tailândia, onde está Chiang Mai, Pai, Shanghai. Essa região toda é onde realmente é afetada pelas monções do Sudeste Asiático. Uma coisa bastante interessante de vocês saberem, se vocês nunca ouviram falar sobre a melhor época para visitar a Tailândia, a gente sempre recomenda ir na temporada seca, né? Sempre quando você vai pesquisar aonde visitar algum país, geralmente eles falam pra você ir no verão. Mas a Tailândia no verão é muito, muito, muito quente. Então você pode visitar a Tailândia de novembro até abril, que é o melhor clima. Então, de novembro a abril é a temporada seca, onde não tá chovendo e o clima é super favorável. Obviamente, pode ter, por exemplo, um período que vai estar chovendo durante a tarde ou um dia que vai ficar um pouco nublado, mas geralmente, 15 de novembro mais ou menos, até o final de abril, o clima é o mais favorável possível. A pessoa perguntou aqui sobre o mês de maio na Tailândia, né? Como funciona o clima no mês de maio na Tailândia. Maio já é a transição entre a boa temporada e a temporada de monções. Então, geralmente o que acontece é que durante a manhã, durante o começo do dia, o clima tá ainda favorável e durante a tarde tem trovoadas de chuva e aí você vai descansar, você vai fazer uma massagem, você vai relaxar e deixa para aproveitar na manhã seguinte. Então é bom você já ir preparado, por exemplo, se você vai viajar em maio, já vai ir preparado para provavelmente durante um trajeto de barco vai ter mais ondas. Porque as ondas estão bem mais altas. Durante a tarde, não planeja tantas coisas, porque muito provavelmente vai chover. Se tiver algum dia mais cinza, vai mesmo assim, aproveita mesmo assim, que as paisagens da Tailândia são lindas de qualquer jeito, até debaixo de chuva você vai aproveitar. Exato, e aí quando a gente fala sobre chuva, tá, gente, a gente fala da transição de novo, a gente fala daquela parte que eu tava falando daquela região, né, de Mar de Andaman, o lado oeste, Bangkok e Chiang Mai. Mas em maio também é um período que tá muito bom lá do Golfo da Tailândia, então vale muito a pena você visitar esse lado e de repente assim, eu quero visitar praia com menos risco de chuva. Eu vou visitar o Golfo, ou pelo menos vou colocar algumas praias do Golfo, algumas ilhas do Golfo no meu roteiro. Isso não quer dizer que não vale a pena você colocar, por exemplo, o lado do Mar de Andaman, porque a gente fala que costuma chover durante a tarde, porque isso é o que costuma chover nos dias que chovem, mas isso não quer dizer que tenha chuva durante o dia inteiro. Geralmente as chuvas no período de monções são chuvas torrenciais. O que acontece? São chuvas que elas, assim, chove muito num determinado período, por 1, 2, 3 horas, depois para, e aí volta a abrir aquele solzão, você consegue visitar os lugares, você consegue fazer as coisas, e depois pode ser que chova de novo. Então, não quer dizer que vai chover todos os dias, o dia inteiro, meu Deus, não. Você consegue sim visitar. Então, se você está visitando, por exemplo, no mês de maio, vale a pena você colocar, mas eu só tenho o mês de maio. Vai sim, coloca no seu roteiro, vem para Tailândia, porque assim, é realmente a gente coloca aqui, como a Vitória falou, né, o período bom é de novembro a abril, mas é bom você visitar a Tailândia o ano inteiro. Você consegue colocar, por exemplo, o ano passado, tiveram muitas pessoas que colocaram Pipi, Phuket, Krabi no roteiro e visitaram numa boa, não pegaram chuva. E aí assim, quando acontece isso,
você tá em melhores condições do que quem visita na alta temporada. Porque na alta temporada as praias estão cheias, às vezes tem onda também, tem muita gente. E na baixa temporada, quando você consegue pegar um clima bom, você pega ali realmente nos lugares muito mais vazios, lugares muito mais bonitos. Isso é loteria, né? Isso é loteria Exato. de verdade, porque você pode ir no melhor momento do universo e mesmo assim, às vezes, tem alguma coisa que tá acontecendo, ou tem água viva, ou alguma coisa assim. Então, tomem muito cuidado e viajem pra Tailândia quando vocês puderem. Se vocês puderem escolher qual mês vocês visitarem, é muito melhor vocês pensarem de novembro a abril. Se vocês não puderem escolher, se uma pessoa é professor, por exemplo, ou tem outras profissões que você tem férias muito específicas, viaje mesmo assim, vai com a mente aberta e vai pensando, vai chover todos os dias da minha viagem. E aí você vai aproveitar, porque não vai chover todos os dias, provavelmente. Exato. E aí tem uma outra pergunta, ainda falando de clima e também de um outro mês que é mais ou menos nesse período. Falem, por favor, se respondeu a pergunta e se vocês têm mais alguma dúvida sobre maio, né? Mandem aqui na perguntinha, no ponto de interrogação. Exato. E aí, assim, tem uma outra pergunta da Juliane O. Freitas, que ela colocou: vou para Tailândia em junho, é verdade que não vale a pena ir para as ilhas por causa das chuvas? De novo, isso fala muito também sobre o que a gente acabou de falar em maio. Junho é um mês que começa já a ter um pouquinho mais de chuva do que maio, né? Isso falando do Mar de Andamão, né? Quando ela pergunta ali, é verdade que não vale a pena ir para as ilhas por causa das chuvas? Você está generalizando todo o sul da Tailândia, todas as ilhas da Tailândia, né? E como a gente já falou algumas vezes aqui, você pode sim visitar o lado do Golfo, que é onde estão Koh Samui, Koh Tao e Koh Phangan. Essas 3 ilhas estão muito boas em junho. É um período bom para você poder mergulhar, para você poder pegar praia, para poder ficar no sol. Nós moramos agora em Koh Tao de abril a julho do ano passado. E foi maravilhoso, assim. Maravilhoso. Sol, calor, calor e calor. Exato. Então, assim, tinha dias de chuva, obviamente, porque as monções, elas estão acontecendo, mas também, obviamente, são dias muito quentes, que obviamente vai ter um dia de refrescar ali e chover, mas eram dias de chuvas que assim, deixava tudo muito bonito, tudo muito verde, então não é uma coisa que vai atrapalhar. Então, mesmo, por exemplo, no período desse de junho, mas vale a pena ou não? Vale a pena você colocar as ilhas sim, e assim, obviamente tem que saber o que escolher nesse sentido e deixar o seu roteiro flexível. Como a gente falou, tem que colocar na mente de que pode ter chuvas. Se de repente, eu achei que ia ter chuva, mas eu cheguei aqui, tô passando 3 dias em Phuket e tá maravilhoso, olha só que sorte que você teve. Exato. Então, vai pensando no pior. Exato, então vale bastante a pena. E aí a Juliana ela ainda comentou, ela complementou essa pergunta colocando: vale a pena ir para Pipi ou melhor ir para o Golfo? De novo, isso que a gente já respondeu a pergunta aqui, né? Você pode sim colocar Pipi. Eu acho que vale a pena visitar essa região de Phuket, Pipi e tudo mais, sabendo que o seu roteiro ele pode ter ali algumas mudanças. Isso você também tem que saber que alguns passeios eles podem mudar, né? Porque, por exemplo, se você coloca Pipi, Phuket, Krabi no roteiro e você pensa em fazer, por exemplo, aquele passeio de visitar saindo de Phuket ou de Krabi para visitar a Maya Bay, pode acontecer de você não conseguir visitar a Maya Bay por conta de ondas, porque eles fecham a Maya Bay. Então são coisas que você tem que ter em mente na hora de realmente fazer esse roteiro. Falar, tá, se eu for colocar Pipi nesse roteiro, pode ser que eu não visite a Maya Bay. E tudo bem, a Maya Bay é um dos pontos, óbvio que é muito linda, é maravilhosa, é principal, assim como é, por exemplo, o nosso passeio tailandês, que sai de Pipi, é um dos pontos que pode ser que não esteja aberta no dia que você vai, porque realmente, assim, pode ser que feche e a gente não tem controle disso, nem mesmo a Marinha tem controle dessa parte, por isso que eles fecham para evitar acidentes, tá? Então, vale sim a pena colocar Pipi para visitar nesse período de junho, maio, junho, julho, agosto. Vale a pena sim você colocar para visitar Pipi. Óbvio, se você conseguir fazer um mix com o Golfo, você tá com um roteiro perfeito para poder pegar em algum desses lugares dias de sol, tá? Olá, vou em maio com o bebê em 2 anos. Aconselho algum cuidado em específico? Pra bebê, eu recomendaria você não pegar lancha de uma ilha a outra, né?
porque o que acontece é que maio tem bastante onda, tanto é que Similan, por exemplo, fecha dia 15 de maio. Então, eu recomendaria, se você vai pra Pipi, por exemplo, você não ir de lancha rápida, mesmo que seja a opção mais cara, geralmente não é a melhor opção. Então, se você vai de ferry, você consegue caminhar na ferry, você consegue fazer o nenê em outros lugares, e é uma coisa muito mais tranquila. E aí é sempre legal quando você for reservar um passeio ou reservar uma acomodação, você deixar a pessoa saber que você tá indo com um bebê. Porque às vezes, por exemplo, nós temos um passeio que é um dos nossos principais em Phuket, que é o passeio de James Bond. E a gente também tem uma outra opção para pessoas idosas, para pessoas grávidas e para pessoas com bebê, que é um passeio de Big Boat, que é um barco grandão de 2 andares. Então, você explicando para as pessoas, né, para a pessoa que você vai reservar o hotel, se você for reservar o hotel no Booking, por exemplo, você já pode escrever nos comentários que você vai levar uma criança. Quando você estiver conversando com a gente sobre os passeios, você já avisa que vai com um bebê de 2 anos, né? E aí a gente vai avisar e vai mostrar da melhor forma. Mas eu evitaria com certeza lancha rápida com o bebê, e eu evitaria também passeios coletivos, porque o que acontece é que o bebê tem o próprio tempo, né? Então, às vezes, em vez de você fazer um passeio coletivo de 7 horas, você pode fazer 2 passeios diferenciados para você aproveitar da sua maneira. Se o nenê quiser dormir, você para um pouquinho ali na praia e fica com o nenê. Com o passeio coletivo é um pouco mais difícil de você fazer isso, porque o guia tem que continuar, porque as outras pessoas têm que aproveitar o passeio. Então tome muito cuidado com isso quando você for reservar os passeios. E aí eu diria, né, em relação à comida, é um pouco mais complicado. A gente teve mães, por exemplo, que levaram um negocinho de fazer arroz, e aí a criança comia arroz e ela pedia legumes. Mas assim, arroz na Tailândia é a coisa que mais tem. Você vai tropeçar por falta de arroz, ninguém morre na Tailândia. Exatamente. Então, assim, a comida na Tailândia, obviamente, que é um pouco mais apimentada, mas se você pedir arroz com legumes, ou se você falar que é pro bebê, você consegue achar comidas não apimentadas, e as comidas são muito nutritivas e são muito boas. Então, realmente, é só tomar cuidado com essa parte da água que você vai dar pra criança, da comida, sempre experimentar antes pra ter certeza que não tá apimentada, e aproveitar, deixar dias livres, deixar períodos do dia livre para aproveitar, para descansar com a criança, para você conseguir também curtir. Exato. Espero que tenha ajudado. Ótimo, ótimo. E aí sim, ainda agora falando um pouco, acho que isso finaliza, né, essa questão de clima. Uma pergunta que é interessante que o Lucas colocou aqui, Lucas Rodrigues Personal colocou: é possível visitar Similan Islands em outubro? Vi em algum lugar que fecha nesse mês 10. Vamos lá, você tem 2 questões aqui que você colocou meio trocadas, tá, Lucas? É possível sim visitar Similan Island em outubro, mas esse não é o mês que fecha. Então vamos lá, a Similan Islands, o arquipélago, né, um arquipélago maravilhoso que tá entre Phuket e Khao Lak, vamos dizer assim, mais pro mar de Andaman, no Oceano Índico, e você só consegue visitar o arquipélago, ele só está aberto entre outubro e maio, tá? Então, a partir do dia 15 de outubro até o dia 15 de maio, o arquipélago está aberto. Então, se você vem em outubro antes disso, você não consegue visitar o arquipélago. Antes de 15 de maio. Exato, antes de 15 de outubro, desculpa. Antes de 15 de outubro você não consegue visitar. Obviamente você pode, de repente, conseguir chegar no pier lá e tentar ver se algum barqueiro te leva, mas é perigoso. É um parque nacional. Exato. Se o Parque Nacional não está aberto ainda, é porque você não pode visitar. E eles fecham realmente porque as ondas são muito grandes, tem também a parte da preservação, mas é um passeio que ele é feito em alto mar. Você leva 1 hora e pouquinho do continente até as ilhas. Então, assim, é perigoso você ir com qualquer barco, pegar qualquer tipo de transporte. Então, o passeio é possível de ser feito de 15 de outubro a 15 de maio. De 15 de maio a 15 de outubro é fechado o Parque Nacional, você não consegue visitar. Existem agências que ainda vendem o passeio
depois de 15 de maio, mas a gente não recomenda que vocês façam esse passeio, porque a gente mesmo ano passado, nós paramos de oferecer o passeio no dia 10 de maio, mais ou menos, porque as ondas estavam muito altas. A Marinha emitiu um comunicado falando que não ia mais oferecer os passeios naqueles dias. Nós devolvemos o dinheiro de quem já tinha reservado até o dia 15, porque realmente assim, se não está seguro para que vocês façam o passeio, nós não vamos oferecer, porque a segurança de vocês... aproveitar também, né? Exato, a segurança de vocês é o mais importante. E aí assim, colocaram a gente no passeio, tinha muita onda, chegou lá, tava chovendo, não consegui subir no viewpoint por conta disso, daquilo, então assim, não vale a pena chegar lá, tá com aquela água, de repente tá turva, porque tem muita onda, então a gente realmente vai fazer o que for mais seguro, e obviamente a gente segue as regras da Marinha Tailandesa, a gente segue as regras das autoridades locais, então se vocês olharem no nosso site, o Bruno falou pra vocês, né, que a Similan fecha dia 15 de maio, mas se vocês olharem no nosso site, a partir do dia 10 de maio nós não temos mais vagas para Similan, porque o que a gente considera é que os últimos 5 dias eles não são recomendados de você visitar. Como o Bruno falou, tem muita onda, tem algumas ilhas que estão fechadas, tem menos barcos visitando, então eles colocam mais pessoas no barco, então não é uma experiência legal. E se não é uma experiência legal, a gente não vai oferecer, porque a gente quer que você faça tenha a melhor experiência possível e imaginável para tailandiar com a gente. E a gente sabe, obviamente, que tem agências que vão oferecer esse passeio que vocês vão conseguir fazer, só que esse não é o tipo de coisa de experiência que a gente quer que vocês tenham, tá? Então, realmente, isso é o que a gente tá falando de tailandiando aqui pra vocês, para que, como a Vitória falou, que vocês venham tailandiar da melhor forma possível. Tenho muita curiosidade para saber sobre a Full Moon Party. A gente tem um post sobre a Full Moon Party que você pode ler no nosso blog. Você pode mandar mensagem pra gente também, que a gente envia pra você. Tá explicando tudo sobre a Full Moon Party, que é uma festa muito interessante, uma festa diferente que acontece na Tailândia. Então, manda mensagem pra gente ou procura no nosso blog, que tem bastante informação sobre isso. Exato, mas a gente vai trazer uma das próximas lives. Como vocês sabem, gente, quem tá chegando aqui agora, Tailandiano tá comemorando 50 mil seguidores, e é por isso que a gente tá fazendo essa primeira live aqui, de uma série de 50 lives que nós vamos fazer. Tá? Então, no mínimo 50 lives, tá? A gente sempre faz muito mais do que a gente fala aqui. E entre essas 50 lives, uma delas com certeza vai ser sobre a Full Moon Party, para quem realmente quer visitar Koh Phangan, para quem quer saber mais sobre a Full Moon Party. Então fiquem de olho, ativem o sininho. Lembrem-se, ativem o sininho do nosso perfil para que vocês saibam sempre que a gente for fazer uma live e sempre recebam essas informações. Tem uma pergunta aqui que é interessante, que vai casar muito agora com o que a gente tem em relação a uma pergunta que foi feita aqui também. A pergunta foi de Amanda, né? Acho que é isso que ela escreve, de Amanda. Dinheiro e cartões. Qual a melhor forma de pagamento em Chiang Mai e Phuket? Então, a gente pode falar no geral, né? Em toda a Tailândia, você sempre tem que ter mais opções. Então, a gente nunca vai falar leve só dinheiro ou leve só cartão. É sempre bom você ter mais opções, porque se acontecer alguma coisa com uma das opções, você tem outra. Então, a Tailândia é um país ainda... Na verdade, é difícil falar porque a Tailândia é um país bastante evoluído em um sentido e bastante tradicional em outro sentido. Então, tem diversos serviços, principalmente comidas de rua, principalmente serviços assim, restaurantes, que é muito difícil você pagar com um cartão de crédito, por exemplo. Então, o que a gente sempre recomenda é que vocês tenham dinheiro em espécie. Sempre, sempre, sempre. A gente sabe que é perigoso. Antes, quando a gente viajou pra Tailândia pela primeira vez, a gente levou nossos 2 anos de viagem no nosso money belt ali com dólar e foi tudo bem, foi tudo tranquilo. Agora tem outras opções pra você fazer que é muito mais tranquilo de fazer, de você levar o seu dinheiro e não ter que ficar carregando tanto dinheiro assim na mão. Mas o que a gente sempre recomenda é que você tenha dinheiro em espécie. O que você pode fazer? Se você troca, não tem como levar real. Então, que você pode... Não leve real de jeito nenhum. Os tailandeses vão achar que é um papel ali, não vão entender o que é aquilo. Então, levem sempre euro ou dólar, que são moedas mais altas, são moedas mais conhecidas.
Se você mora no Japão, por exemplo, você pode levar sim o ien, que eles trocam tranquilamente. Se você mora na Austrália também, você pode levar, ou libras também, você pode levar, que são diversas moedas dessas fortes. moedas grandes, né, seja dos países vizinhos da Tailândia, ou dos países que tem moedas fortes, como a Vitória falou, libras, dólar canadense, americano, australiano, Singapura, moedas da China, da Índia, todas as moedas elas são trocadas na Tailândia. Para facilitar, é melhor você pensar em euro e dólar, né? Que são os mais comuns. Então, sempre leve um pouquinho de dinheiro em espécie, pelo menos, a gente diria ali, sei lá, $200, alguma coisa assim por pessoa, para você ter ali com você, porque se acontece alguma coisa com o seu cartão, se acontece alguma coisa, pelo menos você tem um pouco de dinheiro em espécie. $200 é o mínimo, tá, galera? Exato, porque isso seria, exato, é um valor que daria para você ficar pouquíssimos dias contando numa viagem, vamos dizer assim, né? Mas a pergunta da Amanda foi: dinheiro ou cartão? Qual que é a melhor forma de pagar em Chiang Mai, Phuket, outras partes da Tailândia, né? A gente sempre coloca, como a Vitória falou, sempre tenha dinheiro em mãos, porque diversos lugares não aceitam. Como a parte das cidades em si, é um pouco mais fácil de você pagar com o cartão. E para isso existem cartões como o Wise, como o Nomad e outros cartões que hoje, por exemplo, fazem aí moedas globais, né? O Revolut, até o Inter, C6, tem como você ter conta global também. Então vale a pena você ter esses cartões sim, para você poder pagar ali por aproximação, para você poder pagar com a senha e tudo mais. Tudo isso nas cidades é muito fácil. O problema é quando você chega nas ilhas, e aí, obviamente, porque é uma ilha grande que é basicamente cidade, né? E é muito bem aceito, mas também vão ter lugares em Phuket, principalmente se você for comprar ali na barraquinha fruta, for comprar um shake, um pad thai, uma comida, você pode acabar não tendo essa oportunidade de pagar com cartão. Então, para isso é bom você ter essa versatilidade de ter moedas diferentes e formas de pagamentos diferentes. Exato. Uma coisa interessante você saber quando você vai pagar no cartão é que, principalmente nas ilhas, podem ter lugares que vão cobrar taxas, que podem ir de 3... Ou valor mínimo. Também. Exato. Tem um valor mínimo. Por exemplo, a 7-Eleven, para pagar com cartão, às vezes ela vai te cobrar 200, ela vai falar, o mínimo para você comprar aqui para pagar com cartão é 200 baht, né? Que é o equivalente a uns 25, 27 reais, mais ou menos. E às vezes você só quer comprar uma água. Às vezes você só quer comprar um sanduíche. Não, vou ter que comprar um sanduíche, vai custar, sei lá, 30 baht. Não, tem que comprar mais 170 para pagar com cartão. Então é bom ter dinheiro realmente papel em mãos. E aí o que a gente falou, né? Na parte do cartão, lembrar que tem também alguns lugares, principalmente nas ilhas, que vão te cobrar taxa, que pode ir de 3, 5 a 7%, dependendo do estabelecimento. Então pode ser uma coisa que vale a pena, mas você precisa considerar na hora de colocar os seus custos. Por quê? Se o cartão, por exemplo, ele já tem uma taxa que cobra quando você paga, essa taxa ela é cobrada pelo cartão, mas também tem a taxa que é cobrada pela maquininha do estabelecimento. Então é interessante saber disso, mas como a pergunta foi em relação às cidades, tudo mais, Chiang Mai, Bangkok, Phuket, Krabi, é muito mais tranquilo você pagar com cartão nesses lugares, mas sempre tenha dinheiro em mãos. Uma coisa bastante importante, só para finalizar, em relação a isso, leve dinheiro em espécie, que nem eu falei, né, para trocar. Tem muitas casas de câmbio espalhadas em todas as cidades e todas as ilhas, é bem tranquilo você fazer isso. E aí você pode levar pelo menos 2 cartões. O que acontece é assim, geralmente a gente recomenda você levar o Wise, que é um cartão ótimo para você poder usar, né, gastar em cartão mesmo, e o Wise e alguns outros cartões também, como o Nomad e o Revolut, você consegue sacar dinheiro. Então você não precisa levar $2.000 na doleira, porque você vai gastar $2.000 na sua viagem. Você pode levar num cartão, no Wise, por exemplo, no Revolut, por exemplo, e aí durante a sua viagem você vai sacando esse dinheiro aos poucos à medida que você vai precisando. Então, é sempre bom você ter o dinheiro em espécie, né? O dinheiro euro ou dólar para você ter ali, trocar nos primeiros dias e usar, ou deixar com você. É sempre bom você ter 2 opções de cartão. A gente já teve pessoas que confiaram, por exemplo, que ia usar só o aplicativo do Wise e não ia usar o cartão do Wise. Né? Não levou o cartão
só foi com a wallet. E isso é muito complicado na Tailândia. Então leve o cartão físico, por favor. E leve 2 opções. Porque e se acontece se você esquece o cartão na maquininha e vai para outra cidade? E se você for roubado? Ou, sei lá, acontece alguma coisa com o seu cartão, você tem uma segunda ou uma terceira opção para você conseguir aproveitar a Tailândia. A gente sabe que são situações chatas, mas podem acontecer. Exato. E só para finalizar essa parte aqui, a Thaís Lúcia perguntou assim, né? Como que eu faria com a moeda? Tenho que levar dólar ou euro, ou eu posso levar real e trocar lá? Não tenho noção disso. É o que a Vitória falou. Real não é uma moeda que se troca na Tailândia. Às vezes você vai encontrar lá a bandeirinha do Brasil e vai dar a entender que eles trocam real, só que você pode chegar com real, eles não vão saber o que é. Então assim, não traga real, não tem por que ter reais na Tailândia, porque eles não vão trocar. Então lembra realmente bastante dessa parte. E aí, obviamente, como a Vitória falou, ter outras opções de pagamento para vocês poderem fazer essa parte do dinheiro em si. E uma coisa bastante importante é vocês já pensarem o quanto vocês vão gastar e também já pagarem algumas das coisas que vocês podem pagar com antecedência, para não ter que levar muito dinheiro. Então, por exemplo, reservem o seu hotel. Se você conseguir pagar o hotel com antecedência, já tá pago, já tá tranquilo, já tá tudo lá. Outra coisa que vocês podem fazer é, obviamente, reservar os passeios com antecedência. Pelo menos 2 semanas antes da sua viagem ou 3 semanas antes da sua viagem, fala com a gente, deixa feito o pagamento, tudo certinho, você só chega e aproveita o passeio, você não precisa ficar se estressando. Então, aí depois que você já tem os hotéis pagos e você já tem os passeios pagos e os transportes, né, de um lugar para o outro, você vai pagar restaurante, você vai pagar o souvenir e aí fica muito mais tranquilo de você fazer essa gestão do dinheiro. Exato, perfeito. Espero que tenha ajudado, galera. Olha só, o Mandem Davi... coraçãozinho, por favor. A galera tá reagindo pouco aí, hein? Vamos reagir mais aí nessa nossa live aqui, porque eu acho que tem sido uma boa live respondendo bastante pergunta de vocês aqui. O Davi colocou assim: comprei um passeio com vocês, pretendo comprar mais daqui uns meses. Vou em novembro, comprei o Festival das Lanternas já. Legal, boa. Davi. É isso aí. Galera, quem comprou já o Festival das Lanternas, sabe que semana que vem a gente vai ter uma live focada só no Festival das Lanternas. Pra quem já comprou e pra quem não comprou ainda, é realmente pra vocês saberem tudo sobre o festival. Mas quem já comprou o Festival das Lanternas, lembrem-se de comprar os passeios de vocês e saberem quais são os passeios que vocês querem fazer na Tailândia, porque esse é um período em que os passeios eles acabam com muita antecedência. Então, é realmente o que o Davi falou. Vou comprar nos próximos meses. Então, sempre que puderem, vão comprando aos poucos os passeios de vocês na Tailândia em si, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. O Mar é um guia espetacular. O trabalho de vocês é maravilhoso. Super indico. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Núbia. Obrigado, Núbia. Obrigado pela confiança. Realmente o Mar é uma estrela. E a gente está muito feliz de ter esses passeios acontecendo de uma forma tão legal e tão maravilhosa para vocês em Bangkok, Chiang Mai, todos os lugares, né? Galera, olha só. Essa live ela vai estar disponível por pouco tempo aqui no Instagram. Depois vocês olhem lá no nosso YouTube, tá? youtube.com/tailandiando. É onde a gente vai colocar essas lives a partir de agora. Vai ter muita coisa acontecendo no nosso YouTube, então se inscrevam lá para poder ter o máximo de informação possível. Recebi indicação de uma amiga de São Paulo. Estarei com vocês no Ano Novo. Que esteve com vocês no Ano Novo. Que esteve com vocês no Ano Novo. Estarei indo no Carnaval de 2025. Gostaria de estar vendo com vocês um roteiro de passeio de 15 dias. Perfeito. Manda mensagem pra gente, por favor. Nós temos uma central de atendimentos. Pessoas na Ásia, pessoas no Brasil pra te atender no melhor horário. Então manda mensagem pra gente. Tem no nosso perfil ali o nosso WhatsApp. E aí a gente já pode começar a introduzir a sua viagem e você sonhando. Exato. Pessoal, só lembrando que assim, eu, Bruno e a Vitória, nós somos somente 2 pessoas que comandam essa parte da Tailandiando, tá? Nós temos uma equipe grande por trás de tudo isso, uma equipe que faz os atendimentos, uma equipe que faz toda a parte de quando vocês estão ali nos passeios, que enviam informações. Então é realmente uma coisa muito bem organizada para que vocês tenham a melhor experiência possível. Eu subi um 100zinho ali, eu não sei se foi em relação a isso, mas realmente a gente tem uma equipe grande que realmente faz todo esse suporte do início ao fim na viagem de vocês para Tailândia, tá? Isso é muito importante de saber, porque realmente a gente tem pessoas muito qualificadas e muito maravilhosas
que estão sempre ali perguntando como foi o passeio, dando bom dia, entendendo se tem algum problema, tentando ajudar da melhor forma. Então a gente é viajante também, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível para vocês conseguirem aproveitar a Tailândia com a gente. Exato, vamos lá. Quanto tempo recomendam em Phuket e em Krabi? Tá, então vamos lá. Então, a gente já respondeu em relação a essa parte de quanto tempo mais ou menos em cada lugar, mas é muito, muito importante vocês pensarem pelo menos 2 dias inteiros em cada lugar. Porque pensar que, por exemplo, o dia de chegada e o dia de saída, você muito provavelmente não vai conseguir aproveitar muito. Talvez você vai jantar num lugar legal, ou talvez você vai tomar um café da manhã mais tranquilo e vai embora para o seu outro lugar. Então, pelo menos 2 dias inteiros, você consegue fazer um dia de passeio e um dia tranquilo, ou 2 dias de passeio, dependendo da sua vibe, dependendo da sua energia e da sua vontade de conhecer a Tailândia. Então, eu diria ali, ele perguntou sobre Krabi e perguntou sobre Phuket. Phuket tem 3 passeios que eu diria que são bastante essenciais. Então, talvez se você ficar 4 dias, você consegue fazer esses 3 passeios e um dia de descanso. Ou às vezes você consegue tirar um desses passeios, escolher 2 e fazer um dia de descanso, dependendo da quantidade de dias que você tem. Krabi, por exemplo, tem 2 passeios muito essenciais e muito importantes que você tem que fazer. Então, talvez você fique 3 dias em Krabi, 2 dias de passeio e um dia de descanso. Isso depende muito. Se você tem 10 dias de viagem, é legal você ficar nos lugares que você mais gostaria de visitar, focar nos lugares que você mais tem desejo de conhecer, né? Então é bastante importante o que a gente sempre fala quando vocês estão planejando a viagem de vocês. A gente fala isso e obviamente, quando você vai planejar, você pesquisa no Google, roteiro de Tailândia, o que visitar, o que fazer, mas é muito importante você saber o que você quer fazer. Então entra lá no nosso site de reservas, olha os passeios, olha as paisagens, olha os vídeos e fala, talvez esse não seja muito minha vibe. Ou, meu Deus do céu, esse passeio eu preciso fazer. E aí vocês conseguem olhar e entender, tá, peraí, esse passeio é de dia inteiro, então eu preciso ficar tantos dias em Phuket para fazer esses passeios em específico que eu quero muito fazer. Ou, por exemplo, esses passeios de Krabi são bonitos, mas talvez eu possa substituir por Phi Phi, que é muito maravilhoso. E aí você fica mais tempo em Phi Phi. Então, o nosso site de reservas também mostra muito do que você pode montar do seu roteiro. O nosso site de reservas, se vocês entrarem, tem dividido por cidades. Então, você vai entrando, tem os passeios principais para facilitar, para vocês saberem os passeios que são mais reservados, o que a gente mais recomenda. E embaixo tem dividido por cidade. Então você consegue ver os passeios de Bangkok, quais são os passeios que você tem interesse, os passeios de Chiang Mai que você tem interesse, de Phuket, de Krabi, de Phi Phi, para você entender quantos dias ficar em cada lugar pensando nos passeios. Uma coisa bastante importante de vocês entenderem é que a gente geralmente não recomenda você fazer passeio e deslocamento no mesmo dia ou combinar passeios se não forem combinados. Então, por exemplo, se você não tem muito tempo em Bangkok, você pode fazer um passeio combinado de templos e mercados, que já é organizado combinado. Agora, se por exemplo você vai fazer um passeio de templos de Chiang Mai e elefantes à tarde, se por exemplo o passeio de templos atrasar, você pode perder o passeio de elefantes o próximo dia. Ou se por exemplo o passeio de Phuket tem algum trânsito, alguma coisa assim, nunca coloque voo no dia de passeio de Phuket. Então tome muito cuidado com isso e olhem os horários, porque assim, se vocês entrarem no nosso site, tem todas as informações. Se você clica Leia Mais, tem mais informações ainda. Tem uma parte que chama Informações Complementares. E ali tá escrito o horário de início e o horário de fim do passeio. Deixa pelo menos mais 1 hora se tem algum trânsito, alguma coisa acontecendo, para você planejar mais alguma coisa. E pense também que você provavelmente vai estar cansado depois de um passeio de 7, 8 horas e não planeje uma coisa para depois. Mas pensando aqui no quanto tempo recomenda ficar em Phuket, quanto tempo recomenda ficar em Krabi, pelo menos 2 dias inteiros, ou seja, seriam 4 dias de viagem, né? Porque você chega no dia de Phuket, janta, faz uma coisa gostosinha,
No primeiro dia inteiro, você faz um passeio ou você descansa. No segundo dia inteiro, você faz um passeio ou você descansa, dependendo do que você quer. E aí, no quarto dia, você vai embora para outro lugar. Aí você acorda tranquilo, toma café e vai para o outro lugar. E aí você consegue aproveitar muito melhor. Exato. A gente geralmente recomenda pelo menos 2 dias inteiros em cada um dos lugares. 3 dias inteiros é perfeito, lindo e maravilhoso, mas depende muito da quantidade de dias que você tem. Perfeito. E aí uma coisa só para fechar essa parte do tempo, tá, pessoal? Em relação a Phuket, Bangkok, Krabi, por exemplo, a gente recomenda que vocês não façam passeio no dia de voo, principalmente se for um voo saindo daquela cidade. Nós não reservamos para realmente a sua segurança e a segurança da sua viagem, do seu roteiro, né? Então, como a Vitória falou, o ideal são 2 dias inteiros, vocês pegam 4 dias, e aí aquele último você usa como um dia a mais para relaxar, para ficar mais tranquilo, porque assim, não adianta querer fazer o passeio de Similon Islands se o seu voo sai às 9 da noite, porque pode atrasar, pode ter trânsito, pode ter problemas, pode furar um pneu de uma van. Isso são coisas que acontecem. E se você perde o seu voo, não tem como ninguém se responsabilizar, porque você sabia que você tinha voo naquele dia. Então a gente sempre recomenda, por favor, que vocês não reservem passeios para o mesmo dia que você tem um voo. Realmente, organize o seu roteiro direitinho para evitar contratempos. Uma coisa que o Bruno Moraes, acho que perguntou assim: o meu voo chega em um aeroporto em Bangkok e sai do outro aeroporto de Bangkok. O translado de vocês aceita isso? Se você chega em Bangkok de um aeroporto, fica em Bangkok e sai de outro aeroporto, sim, não tem problemas a gente poder fazer esses translados, tá? Agora, se você precisa fazer um translado entre um aeroporto e outro, geralmente a gente não faz esse tipo de serviço. E aí, para você fazer esse serviço entre um aeroporto e outro, existe um ônibus que você pode pegar, que é gratuito, saindo entre os aeroportos, e você só precisa mostrar o seu cartão de embarque. Nesse sentido, você pode usar esse ônibus gratuito sem problema. Dependendo do tempo, né, que você tem. Às vezes, você pode simplesmente pegar um táxi, que é melhor para você chegar mais rápido, Exato. Porque o ônibus demora. Exato. Né? Se for um período curto, aí sim, você precisa realmente pegar um táxi ali, pega alguma coisa no aeroporto mesmo, que é mais tranquilo. Agora, se você tem... eu cheguei no Suvarnabhumi Airport, que é o BKK, eu tenho um voo saindo para Chiang Mai daqui a 5 horas, ou daqui a 8 horas. Você pode, de repente, fazer o cálculo e esperar esse ônibus que sai de um aeroporto indo para o outro. Você só precisa realmente mostrar o seu cartão de embarque. Agora, como eu falei, se for um tempo depois que você for na cidade para a gente buscar no hotel e levar no aeroporto, sem problemas você pode reservar esse translado no nosso site, que é esse que eu coloquei aqui embaixo, reservas.tailandiando.com. E o que a gente realmente recomenda é que pelo menos o translado de chegada você reserve com antecedência e reserve mesmo. Depois você vai perceber que é muito tranquilo você pegar táxi pro aeroporto, você pegar táxi de um lugar pro outro. É realmente muito tranquilo e o valor é muito barato. Só que na chegada é tudo muito novo, é muita coisa e você passou 24 horas no voo, tá cansado pra caramba, ainda tem que pensar no câmbio, ainda tem que comprar o chip, aí depois tem que pensar no táxi, aí eu já fico com preguiça só de pensar. Então, pensem, por favor, de reservar pelo menos o translado de chegada, porque aí vocês só procuram a plaquinha com o seu nome, entram no carro, pode dormir, pode fazer qualquer coisa que o motorista tailandês vai acordar vocês, vai ajudar vocês com a bagagem e vocês vão chegar no seu hotel com facilidade. Então, tomem muito cuidado com isso e pensem nisso, por favor. Às vezes, uma economia ou um gasto pode ser essencial para o seu conforto. Exato. E aí uma pergunta agora que aqui a Maria Thelma Caetano fez. Vocês têm guias em todos os lugares? Grande parte dos passeios acontecem de forma guiada, tá? Mas isso não quer dizer que nós tenhamos guias em português em todos os lugares. A gente oferece principalmente passeios com guias em português em Bangkok, Chiang Mai e Phi Phi. Esses são os principais lugares em que você vai ter a presença de alguém falando português no seu passeio. Cada um dos passeios tem uma regra diferente, né? Tem um número mínimo de pessoas para acontecer com o guia falando em português, tem as regrinhas que você precisa olhar no nosso site reservas.tailandiando.com. Mas
grande parte dos passeios tem guia. E aí no nosso site também está escrito se o passeio é feito com guia em português ou em inglês. Ou em espanhol. Ou se de repente é um passeio feito sem guia. Por exemplo, o caso do Canais de Bangkok, ele é um passeio que ele é possível de ser feito sem guia, porque é um passeio panorâmico, você não necessariamente precisa de um guia para isso. Então é uma coisa bastante interessante vocês lerem as informações que tá no site. A gente colocou aqui reservas.tailandiando.com. Eu vi umas pessoas perguntando onde reservar o transfer, onde reservar os passeios. Nesse site você vai ver todos os passeios e todos os serviços que a gente oferece. E tem muita informação, até sobre o translado, sobre o barco, como chegar de uma ilha a outra. Tem muita informação ali que quando você está reservando um serviço, você tem que ler todas as informações, que aí vai estar tudo certinho. Nós temos especificado se é passeio com guia em português, se é passeio com guia em inglês, se é passeio com guia em espanhol ou passeio sem guia. Então tomem bastante cuidado com isso para vocês conseguirem reservar com a expectativa e realmente ser cumprida, porque vocês leram as informações certinho. A Daniele Nidan perguntou como funciona a questão do visto. A Tailândia não exige visto de turista para pessoas que têm passaporte brasileiro, tá? Você tem uma coisa chamada Visa on Arrival, que é um visto na chegada, que é dado 90 dias para pessoas que têm passaporte brasileiro. Você não precisa emitir esse visto antes, você não precisa pagar por esse visto, e ele tem automaticamente 90 dias. Esse visto ele pode ser estendido, digamos, esse visto, né, esse carimbo, ele pode ser estendido por mais 90 dias quando você sai do país e volta para a Tailândia. Então você não necessariamente precisa pedir visto. Para pessoas que têm o passaporte português ou passaporte europeu, precisa sempre checar nos órgãos oficiais, porque isso muda, né? Por exemplo, os portugueses, a gente sabe que tem entre 30 e 45 dias na Tailândia. Algumas pessoas até têm relatos de receber 15 dias. Receber 15 ou até 60 dias, por exemplo, no carimbo. Então, precisa realmente entender as formas que vocês vão fazer para entrar, porque isso também influencia no tanto de dias que você vai receber no seu carimbo. Tem pessoas que, por exemplo, vão entrar pela fronteira de Koh Lipe, que às vezes é uma fronteira marítima. Então você às vezes ali, com o passaporte europeu, pode ter só 15 dias de entrada, quando o brasileiro geralmente 90 dias. Mas teve gente que já entrou em diferentes fronteiras e teve um mês. E aí, nesse caso, você precisa ou perguntar para a embaixada em Bangkok ou em alguns lugares em que você estiver no consulado, perguntar realmente como você faz para poder reaver esses 90 dias. Mas se você precisar, né? Exato, caso você precise. Mas de uma forma geral, brasileiros não precisam de visto para entrar na Tailândia de forma turística por até 90 dias. Tá? E uma coisa bastante importante é que você sempre tem que entender quais são os documentos que você precisa para entrar na Tailândia, né? Então, obviamente, para qualquer pessoa que vai sair do país e vai para um outro continente, você precisa de um passaporte. O passaporte ele tem que ter validade, né? Não pode estar fora de validade, por exemplo. Ele tem que ter a validade mínima de 6 meses. Então, ele não pode vencer nos próximos 6 meses na data da sua entrada na Tailândia. Exato. Isso é bastante importante, porque às vezes você compra a passagem, mas não fez o passaporte ainda. Tem que entender quanto tempo vai demorar para o seu passaporte ficar pronto. Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, outra coisa muito importante para pessoas que vão viajar, né, que vão sair de países da América do Sul, principalmente, ou pessoas que têm um passaporte brasileiro, é a carteirinha de febre amarela internacional. Então, muitos dos brasileiros já tomaram a vacina da febre amarela, mas às vezes você tem aquela carteirinha de vacinação do Brasil, aquela de criança que você tem ali, e você precisa converter essa carteira de vacinação para uma carteira internacional. Então, é muito importante, a gente também tem um post falando sobre isso, explicando como você pode fazer. Isso pode demorar alguns meses ou até algumas semanas, então não deixe para a última hora. Comprou passagem, já vai fazer isso, porque aí você já tem em mãos, e deixa isso bastante disponível para você. Quando você vai entrar no país, você vai precisar mostrar, e também na viagem, né? Tipo, no
Brasil ou no país que você vai sair, você vai precisar mostrar, porque senão eles não deixam você nem embarcar. E quando você chega na Tailândia também, eles pedem para você mostrar novamente. Exato. Nós vamos ter uma live também para falar para vocês sobre essa parte de documentos, nessa parte do Health Control, que é o que você faz quando você chega no aeroporto na Tailândia. Tem também aqui no nosso Instagram, tem um destaque chamado Aeroporto BKK, Aeroporto da Tailândia. Você consegue saber ali os principais documentos, o que você tem que fazer quando você chega no aeroporto de Bangkok. Então, saindo da live aqui, entrem lá e deem uma olhada nos destaques, porque lá tá explicando muita coisa do que você tem que fazer ao chegar no aeroporto da Tailândia. Eu queria saber, vocês gostaram dessa live? Escrevam aqui, gostei. Mandem coraçãozinho pra gente saber se vocês gostaram. Essa foi uma live, como a gente falou, uma live comemorativa dos 50 mil seguidores que a Tailandiana atingiu nessas últimas semanas. E pra gente é maravilhoso poder trazer essa que é a primeira de muitas lives, né? De pelo menos 50 lives que nós vamos trazer para vocês aqui ao longo desse ano, para a gente poder realmente trazer o máximo de informação gratuita para vocês, né? Tem gente, como a gente sempre fala, tem gente que cobra muito caro para oferecer essa consultoria que a gente está trazendo para vocês aqui, totalmente gratuita. Então, realmente, a gente espera muito que vocês tenham gostado e que vocês estejam nas próximas lives também com a gente. Então, lembrem-se de colocar aqui, ativar o sininho para poder receber sempre alguma notificação quando a gente postar falando que vai ter alguma live ou quando a gente estiver realmente fazendo alguma coisa ao vivo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham aproveitado, anotado as dicas, vai ficar gravada aqui, mas ela vai ficar realmente gravada lá no nosso YouTube, youtube.com/tailandiando. Então, galera, Copo com K, muito obrigado, espero muito que tenham gostado, até a próxima. Lembrem-se, semana que vem a próxima live será em relação ao Festival das Lanternas, domingo que vem. Copo com K, Copo com Margap.